Meus amigos, a situação do ministro Dias Toffoli acaba de complicar ainda mais. Na verdade, está insustentável. E como eu antecipei para vocês ontem, ele deve perder a relatoria do caso do Banco Master, que deve então seguir para a primeira instância, de onde nunca deveria ter saído, né? Foi o Toffoli que avocou para si, não, eu vou cuidar do caso, determinou tudo, sigilo, não sei o quê. Bom, a coisa deve caminhar então para a primeira instância. Um grande dia, uma ótima notícia que a gente vai comentar a respeito, tá? Urgente, o STF avalia devolver o caso do Banco Master à primeira instância para retirar a relatoria do Toffoli. O ministro Fachin, que é o presidente do STF, ele antecipou a volta, né? Cortou ali o seu recesso para cuidar do caso, porque tinha muita coisa sendo vazada, o caso não estava pegando bem para o próprio Supremo. Então o Fachin ele tomou a decisão de voltar, né, para tentar resolver a situação. E parece que ele vai resolver convencendo o Toffoli a mandar o caso para a primeira instância, tá? É aquela história, né, que eu falei no vídeo de ontem. Talvez seja o sistema salvando a mão para preservar o braço, né? Aliás, entregando a mão para salvar o braço, né? Ou, na realidade, como eu falei, entregando o braço para salvar o corpo, porque é isso que ele está fazendo. Bom, ministros do Supremo avaliam a possibilidade de devolver à primeira instância o processo envolvendo o caso do Banco Master como estratégia para retirar a relatoria do ministro Dias Toffoli e reduzir o desgaste institucional enfrentado pela Corte. A proposta ganhou força internamente nas últimas semanas e é vista por integrantes do tribunal como alternativa menos traumática para tirar o caso do Supremo. A questão é que, como o caso está com o Supremo, com o ministro da Suprema Corte, né, um intocável, né, é como se fosse uma grande derrota eles perderem esse caso e mandar para a primeira instância, né? Então eles precisam fazer aí uma manobra, digamos assim, né? Vão encontrar alguma brecha para fazer isso, porque senão eles vão sair muito enfraquecidos e tudo que essa gente não quer é perder poder, ou pelo menos a sensação de poder, porque é isso que eles têm, tá? Eles não deveriam ter tanto poder assim, mas a sensação e a impunidade, né? Esses dois fatores somados fazem com que Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e qualquer outro tomem qualquer decisão sem que ninguém questione. Essa é a questão, né? Em 2019, quando um inquérito das fake news foi aberto de ofício, pelo Toffoli, inclusive, jogado nas mãos de Alexandre de Moraes, sem sorteio, já deveria ter parado. O Senado já deveria ter empichado ele ali mesmo. Falou, você tá maluco abrir inquérito de ofício? Não pode. A Constituição proíbe, mas não. Deixaram isso acontecer? Não, é para investigar a direita. E deu no que deu, né? Foi só escalando e essa gente está sem freios. Bom, e depois dessa notícia de que o STF estava avaliando mandar o caso para a primeira instância, houve ali algumas sondagens por parte da imprensa e já descobriram que o próprio Toffoli está avaliando isso, né? Não é que está avaliando, está pensando, não, a decisão já foi tomada, só que ele não vai fazer isso do dia para a noite, né? Tem que ir aos poucos, não, ó, tô vendo, tô analisando, depois vão anunciar que teve uma reunião e nessa reunião foi decidido então que o caso vai para a primeira instância. Balela, já foi decidido, tá? Urgente, Toffoli avalia enviar a investigação do Banco Master para a primeira instância, né? Não é bem isso, a situação já foi resolvida, a decisão já foi tomada. Isso porque hoje o Metrópolis vazou um outro vídeo, tá? Ontem nós tivemos aí uma equipe do Estadão, se não me engano, foram no endereço da cunhada do Toffoli, que é casada com o irmão dele, né? E o endereço da empresa do irmão do Toffoli estava cadastrado na casa da cunhada dele. Eu sei, é um imbróglio ali, até difícil de entender, mas é isso aí. Foram lá na casa da cunhada, uma casa, eu não vou dizer humilde assim, mas é uma casa normal, uma casa ok, né? Mas não é aquela coisa luxuosa e tal. E a empresa estava cadastrada no endereço dela. Das duas, uma, ou ela está sendo usada de laranja, a casa, ou a irmã do Toffoli, né? Perdão, a cunhada do Toffoli, que é casada com o irmão dele, né? Tá sendo usado de laranja. Ou então, meus amigos, tem coisa mais grave aí que não é nem bom a gente comentar, mas o fato é que depois disso a situação já ficou insustentável. Hoje o Metrópolis jogou uma bomba maior ainda no ventilador, que foi um vídeo que eles conseguiram, sei lá como, do Toffoli recebendo empresários, né? E vocês vão ver quem são eles, lá no resort do Toffoli, como agora ficou conhecido, né? O Taiaiá. Olha só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli,
Utiliza o resort Taiaiá para receber empresários, banqueiros e políticos. Imagens obtidas pela minha coluna aqui no Metrópolis mostram um desses encontros. Olha aí, recebendo o empresário André Esteves. Ó, ministro, eu como sou curiosa, não perco nada, né? Ó o ministro aí de azul, ó, com a mão pra trás. É ele mesmo. É ele mesmo. Não nega. Luiz Pastore e o André Esteves ali atrás, ó. O André Esteves, se eu não me engano, é banqueiro, né? Do BTG. Cara, quando eu disse que o caso do Banco Master é só a ponta do iceberg, eu não tava brincando. BTG, olha, vem coisa por aí, tá? Vem muito mais por aí. Quando eu disse que o sistema tá entregando o braço para salvar o corpo, é disso que eu tô falando. É a ponta do iceberg. Não, cara, ó, é o seguinte, o Master já tá aí, o Will já foi de ralo também. Vamos preservar o restante. Porque se abrir essa caixa preta aí, vão descobrir que tem muito mais, cara. Isso aqui é desesperador, velho. É desesperador. O Brasil vive uma grande farsa, uma grande mentira. E, olha, só terminar o vídeo aí. Toffoli aparece aguardando seus convidados numa área reservada do hotel. Com as mãos para trás, o ministro está diante da represa Chavantes, na divisa entre São Paulo e o Paraná, que cerca a propriedade. No heliponto, em frente a Toffoli, aterriza um Eurocopter AS-365 Dolphin, da fabricante francesa Airbus. O prefixo é PT-PCT, referência ao nome do banco de investimentos BTG Pactual. De dentro da aeronave, descem primeiro o empresário Luiz Pastore e, minutos depois, o banqueiro André Esteves, do Banco Pactual. A aeronave era na época do banqueiro. Toffoli caminha até Pastore e o cumprimenta com um abraço e um beijo no rosto. Com seu modo peculiar de andar, André Esteves é o segundo a sair da aeronave. Ele vai em direção ao ministro, que o cumprimenta com um aperto de mão e um abraço. Na sequência, Esteves e Toffoli aparecem com um copo de bebida na mão, numa roda de conversa com outras pessoas. O encontro ocorreu no dia 25 de janeiro de 2023. E quem são os convidados do ministro? Um dos homens mais poderosos do país, André Esteves, é próximo de muitos ministros do Supremo, do Executivo e do Tribunal de Contas da União. O banqueiro tem diversos negócios que podem ser impactados por decisão da mais alta corte do país. Pastore também mantém relações próximas com figuras influentes da política e do meio empresarial. Ele atua nos setores de importação, indústria, administração de imóveis. Foi na aeronave de Pastore que Toffoli viajou, acompanhado do advogado Augusto Arruda Botelho, para assistir à final da Copa Libertadores no Peru. A viagem gerou questionamentos sobre a isenção do ministro para relatar investigações envolvendo o Banco Master. Botelho é nada mais nada menos do que advogado de defesa do Banco Master. Em meio às críticas à conduta de ministros, o presidente do Supremo, Edson Fachin, propôs a elaboração de um código de conduta. Pois ela começa a falar do código de conduta e de outras questões aí, mas o mais importante acho que já foi exposto, né? Coincidências cabulosas que só acontecem realmente no Brasil, no país da democracia relativa. Grandes empresários, riquíssimos, bilionários, com muita, mas muita proximidade com ministros, figuras públicas, políticos no geral, do executivo, legislativo, parlamentares, né? Só no Brasil realmente que isso acontece, mas só numa república de bananas, né? Cara, olha que loucura. Não estou falando do Brasil, né? Mas imagina só que tivesse um país onde a sua mais alta corte, a Suprema Corte daquele país, ministros que
chegam lá por indicação política, indicados por corruptos, né, que chegam ao poder, sabe-se lá como, sem apoio popular, mas chegam lá e indicam esses ministros que passam então a advogar em causa própria. Não em causa do país ou para defender a Constituição, mas em causa própria. Imagina só que loucura! E aí começam a surgir escândalos de que advogados ligados a empresas que têm casos naquela Suprema Corte daquele país, que eu não estou falando do Brasil, e esses advogados ganharam milhões e milhões e milhões de reais. Pois é, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, mas eu não estou falando do Brasil, não acontece essas coisas por aqui, né? Aqui, não, tá tudo certo, é só coincidência aí, qualquer conjectura é realmente coisa da nossa cabeça, né? Fiquem tranquilos. Bom, pessoal, eu acho que a gente está num ponto onde não dá mais para confiar, né? Já não dá há um bom tempo, mas agora está escancarado para quem tinha dúvida. Se alguém tinha alguma dúvida, tá aqui, ó, tá aqui, não resta mais dúvidas. Compartilha esse vídeo, esfrega na cara daquele seu amigo isentão que dizia que Lula era a mesma coisa que Bolsonaro. Se fosse Bolsonaro, esses escândalos aqui não estariam eclodindo, né? Já teriam cortado mal pela raiz, lá atrás. Por isso que o sistema se juntou todo para tirar Bolsonaro e para evitar que ele continuasse na presidência.